Muito bem, queridos. No vídeo de hoje a gente vai ver sobre a relação entre fé e ciência e quando foi que esses dois campos se separaram. Quando isso ocorreu? Será que realmente fé e ciência são opostos? Será que a ciência anula a fé? E é sobre isso que a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2, ela se debruça a investigar a nossa fé e a investigar o campo científico e trazer para um ponto em comum, para um ponto de convergência e não mais para separação. Então, você, estudante que está na sua graduação, na sua pós-graduação, no mestrado, doutorado, e você não quer ter aqueles conflitos que são bastante comuns, principalmente no campo acadêmico, quando se fala de fé e se coloca a fé como algo no campo mitológico. A ABC2 está aqui para poder ajudar você a sair dessas crises. Então, antes de entrar no vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assinar o nosso canal para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante, para que você possa divulgar para os seus amigos, principalmente amigos que estão na graduação, que estão tendo as suas crises com relação à fé e à ciência, porque a igreja, infelizmente, ela não nos preparou para o campo acadêmico, ela nos preparou para o campo da fé. Então, quando chegamos na academia, vamos ter os nossos entraves, vamos ter os nossos debates internos e até mesmo externos com relação à nossa fé. Então, compartilhe esse conteúdo, deixe aqui já o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa com relação a isso. Mas, sem mais delongas, vamos entrar no conteúdo do nosso vídeo. Esse tema ele foi proposto e ele foi debatido no grupo da ABC2 do Rio de Janeiro, na faculdade UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, e eu resolvi, por iniciativa, trazer esse conteúdo também para o YouTube, para que ele não fique somente num grupo de estudo da ABC2, mas venha ter mais visibilidade, notoriedade daquilo que é debatido dentro dos nossos grupos de estudo. E se você é do Rio de Janeiro, entre em contato comigo através dos comentários ou me chama no Instagram. Eu vou ter maior prazer de compartilhar com você o link do WhatsApp do grupo de estudo da ABC2 do Rio, para que você venha fazer parte conosco. Então, o nosso tema é a relação entre fé e ciência. Qual é a história dessa relação? Quando foi que os dois campos se separaram? Quando houve essa ruptura? Quando foi que a ciência e a fé se separaram? Então, antes de nos debruçarmos, precisamos voltar um pouquinho no século XVII, século XVIII. O iluminismo ele teve início durante o século XVII e ele vai ganhar força no século XVIII e ele vai influenciar a Europa muito mais a partir do século XVIII. É uma ênfase maior na França e na Itália. O homem ele passa a ser o centro do conhecimento intelectual por meio da sua razão. Então, a razão, ela aos poucos, ela vai sendo elevada ao status de Deus. Deus vai sendo deixado de lado e a razão vai ocupando esse espaço na nossa vida, nas nossas convicções, como algo superior a Deus. Ou então Deus fica no andar de cima e nós acabamos nos virando aqui embaixo com a simples razão. E será mesmo que isso é saudável? Então, mais no iluminismo, a partir do século XVIII, com muito mais ênfase, a razão ela ganha mais proeminência e Deus vai ficando de lado ou vai ficando no andar de cima e o homem vai se virando, essa é a palavra popular, se virando nas suas rotinas, nos seus estudos, na sua sociedade, no ambiente que está inserido, com a ajuda do seu próprio intelecto, com a ajuda da sua própria razão. O movimento do racionalismo ele é bom, ele faz o homem pensar por si próprio. Mas esse homem não precisa necessariamente deixar Deus de lado. Ele pode ter a sua razão iluminada por Deus para cumprir o melhor propósito aqui nessa vida, seja no campo das ciências, seja no campo
da teologia, seja em que área for, o homem pode ter a sua razão iluminada pelo conhecimento divino. Mas, no século XVIII, o homem naturalmente, até naturalmente entre aspas, né, ele vai deixando Deus de lado e vai se promovendo com base no seu pensar, no seu raciocínio. O movimento é bom, mas como todo movimento, existe um efeito colateral e o efeito colateral foi deixar Deus de lado. Então, o racionalismo é esse período que a Europa ela começa a mergulhar no esfriamento da fé, por causa desse ato de raciocinar e deixar Deus de lado. Então, dentro da igreja protestante, esse movimento do racionalismo vai entrar também com os debates teológicos, os debates sobre predestinação, eleição, sobre a salvação. E as pessoas vão ficar muito mais voltadas para o intelecto do que para a fé simples, do que para a fé em Deus. A piedade vai perder força e a racionalidade vai ganhar força. Não há nenhum problema em utilizarmos a nossa razão. Segundo está lá no livro de Romanos, o próprio apóstolo Paulo fala que o nosso culto a Deus é um culto racional. Deus nos pede uma racionalidade. Adorar a Deus, servir a Cristo, está envolvido os atributos racionais da mente humana. Mas a partir do momento que o homem usa da sua racionalidade e se vira, essa é a palavra, se vira aqui embaixo, da sua própria maneira, do seu próprio modo de agir, pensar e ignorar aquilo que Deus tem para a sua vida, esse homem começa a se perder. Então, grandes nomes nesse tempo vão começar a ganhar força a partir do século XV, final da Idade Média e início da Idade Moderna. Grandes nomes como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon e outros nomes que a gente vai ver ainda aqui nesse vídeo. Então, o primeiro que nós temos é o astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, por meio dos seus cálculos, por meio da matemática, ele vai provar que a Terra não é o centro do universo, mas o Sol. Ele vai defender o modelo heliocêntrico, que o Sol é o centro do universo. Enquanto o clero da época, por trazer uma interpretação literalista da Bíblia, vai interpretar que a Terra era o centro do universo, até mesmo por influência aristotélica, a influência da filosofia de Aristóteles. Então, a igreja ela vai se pronunciar contra essa doutrina heliocêntrica. O Papa Clemente VII ele vai estar no poder em Roma quando essas ideias de Nicolau Copérnico começam a surgir. Na sua principal obra, A Revolução dos Corpos Celestes, ela foi publicada em 1543, após a morte, 1534, após a morte de Nicolau Copérnico. E a reação da igreja não vai ser muito boa quanto a isso. A reação da igreja quanto a essa ênfase agora no heliocentrismo vai fazer com que a igreja se pronuncie de uma maneira não tão agradável assim. Começou a se intensificar a distribuição da obra de Nicolau Copérnico muito após a sua morte, e em 1616, no século XVII, durante o papado de Paulo V, a Congregação do Santo Ofício vai condenar o heliocentrismo, essa teoria, como uma teoria herética, vai ser algo formalmente herético e vai proibir a leitura dos livros de Nicolau Copérnico e a defesa das obras de Nicolau Copérnico, porque é uma heresia para a igreja. Nicolau Copérnico ele vive de 1473 a 1543. A sua obra ganha força após a sua morte. Ele estuda ainda em vida, mas a sua obra
ela vai ganhar força após a sua morte. Por isso que Nicolau Copérnico ele não é perseguido pela igreja, mas sim a sua ideia, porque ele já estava morto. E em 1616, século XVII, o Papa Paulo V, através da Congregação do Santo Ofício, declara que a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico é uma teoria herética e vai proibir a leitura desses livros. Depois nós vamos ter mais à frente, com o Papa Urbano VIII, em 1633, Galileu Galilei, que é um defensor da teoria de Nicolau Copérnico. Só que qual é a diferença de Galileu para Nicolau Copérnico? Nicolau provou na matemática que o Sol era o centro do universo. Galileu Galilei vai provar por meio da observação do telescópio. Então, agora se pode ver que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Então, Galileu ele vai ser forçado a abandonar publicamente as suas crenças heliocêntricas e vai passar o resto da sua vida numa prisão domiciliar. Embora não vai existir, não vai haver registros específicos da reação de Clemente VII, que era o Papa, quando as obras de Nicolau Copérnico ganham força após a sua morte, não haja registros de uma posição oficial da Igreja por Clemente VII, pelo Papa Paulo V, que é o Papa que vai julgar através do Tribunal do Santo Ofício que a obra heliocêntrica é uma obra, a teoria heliocêntrica é uma teoria herética. Isso vai começar a ganhar muito mais força, mesmo sendo uma teoria herética para a igreja, claro, por Galileu Galilei. E aí ele é forçado pelo Papa Urbano VIII a abandonar essa teoria, senão ele seria morto, mas mesmo assim ele é condenado à prisão domiciliar pelo resto da sua vida. A posição oficial da Igreja Católica desde então foi de oposição ao modelo heliocêntrico que foi defendido por Nicolau Copérnico e agora por Galileu Galilei. Então a gente vai vendo que do campo da fé para o campo das ciências vai havendo alguns rachas, vai havendo algumas segregações, vai havendo alguns entraves, atritos que vão fazendo com que vá havendo uma ruptura gradual e não tão forte como foi no campo teológico da Reforma Protestante. Por exemplo, se no século XVI a igreja já estava tendo entraves no campo teológico por causa da reforma de Martinho Lutero, de João Calvino, Rico Zwinglio na Suíça, agora ela também está tendo um entrave, ainda que menor, no campo da ciência, porque a igreja era responsável por fazer ciência. O seu clero era responsável por fazer ciência. Então, a igreja também vai condenar esse movimento dessas ciências contrárias ao seu pensamento, baseado ali principalmente na filosofia aristotélica. Então, dos dois lados, a igreja está sofrendo embate no campo teológico por meio da Reforma Protestante e no campo das ciências por meio aí primeiramente de Nicolau Copérnico e depois de Galileu Galilei. Perceba que Nicolau Copérnico ele é um polonês e a Polônia é um país extremamente católico e até mesmo nos dias de hoje. Já Galileu Galilei ele vai dar continuidade a esses estudos de Nicolau Copérnico, ainda que em prisão domiciliar. E vai ser rejeitado, ele vai abandonar publicamente essas ideias, mas ele vai continuar estudando e membros do clero vão apoiar a ideia de Galileu Galilei. Ele é físico, astrônomo italiano. Na Itália também o berço do pensar iluminista. Por meio das suas observações ele vai perceber que Nicolau Copérnico estava certo. Então em 1616 a Inquisição instruiu Galileu a abandonar a sua defesa ao movimento, a teoria do heliocentrismo, e que essa teoria contradizia uma interpretação literal da Bíblia. Ele concordou
se absteve, não falou mais nada, ele não promoveu as suas ideias por um longo tempo, mas ele continuou na sua prisão domiciliar a escrever, a estudar sobre o heliocentrismo. Em 1632, Galileu publicou o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, defendendo o heliocentrismo, o que resultou na sua convocação perante o Tribunal da Inquisição, onde novamente no papado ali de Urbano VIII em 1633. E Galileu ele foi acusado de heresias, ele é condenado em 1633, mas desde 1616 ele já vinha interpretando, ele já vinha estudando, já vinha dando voz à teoria heliocêntrica. Em 1632 ele é convocado por Urbano VIII por causa da sua obra, perdão, em 1632 ele publica a sua obra, o diálogo entre os dois sistemas de mundo. Em 1633 ele é convocado por Urbano VIII para abandonar esse modelo heliocêntrico, e ele é condenado aí à prisão domiciliar para o resto da sua vida. Apesar da controvérsia e da perseguição, Galileu recebeu apoio de dentro da igreja e suas contribuições para a astronomia foram reconhecidas posteriormente. Já em 1992, o Papa João Paulo II ele vai se retratar das ações tomadas pela igreja contra Galileu. Então a igreja vai revisar sua posição, a posição é contra Galileu, contra o heliocentrismo, e o Papa João Paulo II se retrata pela atitude que a igreja tomou de reprimir ali o modelo heliocêntrico na pessoa de Galileu Galilei. Outro nome que nós temos é Isaac Newton. Ele é físico, matemático inglês e vai formular a lei do movimento e a lei da gravitação universal, além de contribuir para o desenvolvimento do cálculo diferencial e do cálculo integral, que é usado hoje na matemática, nas áreas de economia, na física. Então, ele, por ser físico e matemático, ele também comprova a teoria heliocêntrica. Ele vai formular leis de movimento dos corpos celestes e da gravitação universal. Isaac Newton também, ele não é perseguido como Galileu e Galilei, mas ele é daqueles que vai contribuir para essa pequena ruptura que vai havendo entre fé e ciência. Newton dedicou uma parte significativa da sua vida às escrituras. Ele vai investigar as questões teológicas, ele vai escrever intensivamente sobre um método de interpretação da Bíblia, sobre interpretação bíblica, sobre interpretar a natureza, a Bíblia e a natureza de Deus. Ele acreditava que ciência e fé não eram mutuamente excludentes, mas a ciência explicava como Deus havia criado o mundo. A ciência demonstrava verdades teológicas, então ele era aquele que confluía para dentro da ciência, mas mesmo assim, por causa dos seus avanços científicos e levando em consideração o modelo heliocêntrico também, ele vai sendo aquele que vai aos poucos, mesmo não querendo, criando mais uma rachadura entre fé e ciência. Mas ele não pensava que, ao contrário do clero católico, ele não pensava que a ciência fosse oposta à fé, mas a ciência explicava a fé. Ele via seu trabalho científico como uma maneira de compreender a obra divina da criação do universo. Ou seja, a ciência mostrava como compreender a obra de Deus. Apesar de ser reconhecido por suas contribuições científicas, Isaac Newton também tinha um interesse profundo na teologia, e ele via que como Deus criou o mundo através da sua palavra, e ele via isso no campo das ciências, e ele ficava maravilhado. Então, sempre há alguém que vai ir contra a maré e vai dirigir os seus pensamentos, principalmente entre fé e ciência, para um ponto em comum, para um ponto de convergência.
Outro nome que nós temos é Francis Bacon. Ele é um filósofo e estadista inglês que é considerado um dos pioneiros do método científico moderno, o empirismo. E a gente vai explicar o que é empirismo. Ele defendia um sistema baseado na observação e na experimentação como base para a investigação científica. Eu vou estudar como um reagente ele vai se comportar em determinado meio de acordo com a observação e eu fazendo a experimentação. Então, esse método é o método do empirismo. Ele chegou a escrever que a criança, quando nasce, é uma tábula rasa e a partir das suas vivências vai sendo escrita essas vivências no inconsciente dessa criança e ela vai adquirindo experiência. E aí fica comprovado a experimentação, o empirismo de Francis Bacon. Então, Bacon defendia a importância da observação sistemática e da experimentação como base para obter o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro vem da experimentação. O conhecimento verdadeiro vem daquilo que pode, além de ser observado, além do que pode ser pensado, também por experimentação. Ele acreditava que a ciência deveria se basear em evidências experimentáveis, evidências empíricas, e que os cientistas deveriam coletar dados objetivos por meio da experimentação, é, captar os dados objetivos por meio da observação e também observar esses dados em determinado meio, observar de maneira cuidadosa. Isso é o empirismo. Sua obra mais famosa é a Novum Organum, publicado em 1620, século XVII, que apresentava esse seu método indutivo de coletar o dado e de observar esse dado naquele meio, ou seja, coletar uma amostra, coletar um ser, e ver como esse ser, essa amostra iria reagir naquele meio, através da coleta de dados, observação e da experimentação se obteria o conhecimento verdadeiro. Então, o método de Bacon enfatizava a coleta de dados específicos e a formulação de hipóteses gerais e a verificação dessas hipóteses por meio dos experimentos. E aí está o empirismo. E isso é para o clero católico também vai ser mais uma ruptura que vai haver entre fé e ciência, porque é, nem tudo aquilo que é passado de conhecimento bíblico pode ser experimentado, mas acreditado pela fé como dogma. Então, se o conhecimento verdadeiro, de acordo com Francis Bacon, vem por meio da experimentação, nem tudo que está contido na Bíblia pode ser experimentado. Então vai ser mais uma rachadura, ainda que pequena, na relação entre fé e ciência. Ele argumentava, o Francis Bacon, que o conhecimento deveria ser aplicado para melhorar a sociedade, o bem-estar do ser humano. Então, a ideia dele não era separar fé e ciência, mas os olhos do clero não enxergavam de boa maneira, porque o conhecimento verdadeiro vem da palavra de Deus e até aí eu não nego. E eu concordo com esse conhecimento verdadeiro vem da palavra de Deus. Mas colocar que o conhecimento verdadeiro vem da experimentação, nem tudo que está na Bíblia pode ser experimentado. Então, para o clero vai havendo mais uma ruptura, ainda que pequena, nessa relação entre fé e ciência. Outro nome é René Descartes. Ele é um filósofo e matemático francês e ele é conhecido por suas contribuições à geometria analítica, pelo seu método racionalista. Ele vai utilizar a dúvida como pressuposto para a investigação científica e por ele usar a dúvida metodológica, ele vai chegar a questões como, por exemplo, coroado na sua célebre frase: penso, logo existo. E será que eu realmente existo? Bom, se eu consigo pensar, se eu consigo duvidar, logo eu existo. Então, portanto, a partir desses grandes nomes, claro que eu citei alguns, vai havendo pequenas rupturas entre fé e ciência. Então, desde o século XVII tivemos rupturas
no campo da fé e da ciência. A teologia escolástica, com base na teologia de Tomás de Aquino do século XIII, ela é formada basicamente com base na filosofia de Aristóteles e é chamada teologia escolástica. Ela vai perdendo seu vigor frente à reforma protestante, porque Lutero ele era um doutor em teologia da faculdade de Wittenberg, ele era professor em Wittenberg, na Alemanha. Ele tira dos bancos escolares a matéria filosofia de Aristóteles, que era a base da teologia até então, antes da reforma. Então, essa filosofia aristotélica ela perde força ante a reforma protestante e agora ela perde força também ante ao avanço científico do século XVII e com mais ênfase no século XVIII. Então temos uma ruptura no campo do cristianismo, no campo da fé e no campo das ciências, num intervalo aí de 200 anos. Avançando agora para o século XIX, no século XIX, antes da gente entrar propriamente dito no século XIX, a gente tem que ter ciência, e isso é o embasamento para entrarmos nesse século, que as instituições de ensino superior, elas ainda foram regidas por um bom tempo pelo clero, e principalmente pelo clero, pela Igreja Católica, com base na fé católica. Nós temos aí a Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, localizada em Indiana, e uma das principais universidades católicas dos Estados Unidos, fundadas em 1842. A Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, também situada em Washington, é uma das universidades jesuítas mais antigas dos Estados Unidos, fundadas em 1789, tudo com base no clero, na religião, na fé católica. Outra universidade é a de Oxford, no Reino Unido. Embora não seja uma instituição exclusivamente cristã, a Universidade de Oxford tem as suas raízes cristãs, raízes profundas na fé cristã e uma longa história de influência na fé cristã em suas atividades acadêmicas. A outra é a Universidade de Cambridge, no Reino Unido também, assim como Oxford. Cambridge tem uma rica herança cristã e foi fundada com bases em princípios religiosos. E agora, adentrando no século XIX, com a publicação do livro de Charles Darwin, em 24 de novembro de 1859, o livro A Origem das Espécies, que aborda que o homem ele veio de um ancestral em comum, ele evoluiu de um ancestral em comum, a antropologia que surge 100 anos depois e ganha força no século XIX, a sociologia como uma ciência que agora é consolidada no século XIX, como Max Weber, como o próprio Karl Marx, Emile Durkheim, eles vão pegar alguns conceitos dessa teoria evolucionista de Darwin, que está ligado à evolução do ser humano, não uma evolução social, mas uma evolução no campo da biologia, no campo da física, no campo da química, e vão trazer isso para o meio social. E um dos principais nomes que vai fazer isso é Herbert Spencer. Herbert Spencer ele é um filósofo, ele é um sociólogo e biólogo britânico, que ele vai usar a teoria da evolução de Darwin e vai trazer para o meio social, e vai ser criado a partir daí o darwinismo social, que é uma teoria que diz que assim como as espécies evoluem, as sociedades também evoluem de uma sociedade mais primitiva para uma sociedade mais complexa. E quem seria a sociedade mais complexa à época? A sociedade europeia. E qual é o padrão dessa sociedade mais complexa, mais evoluída? São pessoas brancas, predominantemente brancas, louras, com a sua fisionomia tipicamente europeia, e vão comer. Esses europeus que vão aderir à filosofia de Herbert Spencer, que as sociedades também evoluem, assim como evoluem os organismos, vão olhar para as sociedades ditas
padronizadas como menos evoluídas, como primitivas, como os povos, os índios da América do Sul e os negros da África, e vão passar a olhar para eles como menos evoluídos. E a partir da comparação de características daquele europeu com o índio, com o negro, vai ser essa teoria do darwinismo social vai ser a porta de entrada para o preconceito moderno. Vai ser a porta de entrada para concepções preconceituosas. Tanto é que essa teoria hoje ela já caiu por terra e Levi Strauss ele vai dizer que a análise de uma cultura ela tem que ser um, o antropólogo, para analisar uma cultura, ele tem que vivenciar aquela cultura, ele tem que se envolver naquela cultura. Ele não pode, a partir das suas concepções de cidadania, de cultura, analisar uma outra cultura diferente da dele. Senão ele está partindo de um pressuposto que a dele é superior, é melhor. Então, por exemplo, se um antropólogo vai numa sociedade, numa tribo indígena, ele tem que vivenciar e à luz daquela vivência ele poder fazer uma análise antropológica, uma análise sociológica e não a partir do conceito que ele tem de cidadania, de civilização, de cultura. Então essa teoria que surgiu a partir da teoria da evolução de Charles Darwin, que entrou no meio social a partir de Herbert Spencer, vai ser aí a porta de entrada para o preconceito moderno e tudo isso porque o homem ele tende a se virar com a sua própria razão. Ele é levado pelos seus próprios pensamentos. E aí ele vai vivendo aquém do propósito divino. Então, por outro lado, temos como centro na Europa agora e nos Estados Unidos, a partir do fim do século XVIII e início do século XIX, a Revolução Industrial, que é um dos principais fatores na influência do individualismo, porque o homem sai do campo, ele vai para o chão de fábrica, ele vai agora para sua casa, e para sua casa qual o meio de subsistência que ele tem na sua casa, no local urbano? Trabalhar na fábrica. Essa é a revolução industrial. O homem do campo sai daquela subsistência familiar, ele vai para os centros urbanos, para sua casa e ele agora trabalha para prover para sua família. E onde ele trabalha? Nos grandes centros urbanos. E aí nós não temos ainda muitos direitos sociais positivados, como férias, 13º, hora extra, não temos direito das mulheres, não temos direito à gestação. Muitas mulheres nessa época trabalhavam nas fábricas ainda grávidas. Então o homem ele passa a desenvolver sua vida no contexto fabril, na fábrica, no chão de fábrica. Ele passa 12, 13, 14, 16 horas trabalhando. Ele volta para casa cansado para ter dinheiro, para poder prover para sua família e para buscar agora um status social. Qual o status social dessa época? Se hoje é alguém ter um iPhone de última geração, a época era ter um carro da Ford, era encomendar na Ford um carro. Esse era o status social da época. Então o homem ele começa a sair da coletividade do campo, passa para a individualidade nos centros urbanos. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para prover para sua família, para ter um status social naquela sociedade urbanizada e o símbolo maior desse status social é o carro da Ford, é ter um carro da Ford para tirar aquela onda, né? Então, o homem começa a mergulhar no individualismo promovido pela Revolução Industrial. Acontece o surgimento da classe burguesa, agora na cidade, e do proletariado. Vai surgir o conceito de mais-valia. O surgimento da classe da burguesia são os detentores dos meios de produção, os donos das fábricas. O proletariado, aqueles que trabalham para os donos das fábricas, aqueles que trabalham no chão de fábrica. Conceitos vão surgir como o conceito da mais-valia. Se eu ganho R$ 10, por exemplo, para transportar a caixa do ponto A para o ponto B, o meu empregador ele vai me pagar
R$ 2 e vai ficar com R$ 8 de lucro. Não vou ter o justo pagamento pela minha mão de obra, mas vamos ter a exploração do proletariado em favor do lucro da burguesia. Esse é o contexto da Revolução Industrial. É um contexto onde o homem ele é explorado ao máximo para ele prover subsistência, recursos para a sua família e para que ele possa agora ter visualmente esse status social no centro urbano que ficou simbolizado pelo carro da Ford, né? Então, com o avanço científico, Darwin, marcado aí pelo livro do Darwin, 24 de novembro de 1859, a Revolução Industrial se somando a isso, as teorias sociais que vão ser a semente para os direitos do trabalho, nós temos o início do progresso social. Todo esse contexto ele vai influenciar o crescimento científico, o bem-estar social promovido pela Revolução Industrial, os direitos do trabalho sendo positivados, o homem começa a entrar num progresso social. E tudo isso vai influenciar na teologia e na filosofia da época. O homem vai começar a se sentir o detentor do bem-estar social. E isso vai entrar para a filosofia e para a teologia da época. Vai influenciar o eu moderno. O homem vai começar a viver para ele, para adquirir riquezas. E aí tem uma obra que eu vou recomendar para você, que é de Max Weber, que é A Ética Protestante, que vai dizer que os protestantes são aqueles que trabalham para acumular riquezas, enquanto os católicos são aqueles que trabalham para uma vida mais piedosa, para conquistar os céus, enquanto o protestante vê na questão do acúmulo de riqueza um sinal da eleição divina. Isso aí está no livro do Max Weber, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Então, o eu moderno ele sofre essa influência do avanço científico, dos direitos sociais surgindo a partir das teorias sociais dos grandes sociólogos, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx até. Então, os direitos sociais vão começar a ser positivados. Quando eu falo direitos sociais, é férias, 13º, resguardo para a mulher grávida, hora extra, tudo isso, tempo para alimentação durante a jornada de trabalho. E o homem vai adquirindo esse status social. Ele conquista, conforme eu já disse, o seu carro da Ford. Ele vai ficando bem socialmente. E isso vai influenciando o eu moderno. O homem vai começar a mergulhar no individualismo. E aí, pela alta carga de trabalho, ele vai começar a deixar a sua comunidade local, a sua igreja de lado e vai começar a viver para ele. Viver para ele, para buscar o status dele, para ele ser o bem-sucedido. A Revolução Industrial, as descobertas científicas, o progresso social, a sociedade vai ficar mais otimista, ela vai ficar mais confiante. E é aí que nós entramos em uma primeira e segunda Grande Guerra Mundial, depois, mais posteriormente, na Guerra Fria. Com o otimismo social, o homem, em vez de continuar nesse otimismo, ele mergulha em duas grandes guerras mundiais. Por causa do progresso, o ser humano entendendo que também veio de um progresso, de uma evolução, vai deixando esse vínculo com Deus, vai se enfatizar a conquista, vai se enfatizar a riqueza, o progresso social vai se enfatizar que ele é o detentor do seu bem-estar social e vai deixando Deus de lado, vai deixando as questões da fé de lado. E é aí que nós vemos hoje, por conta desse resultado de deixar Deus de lado frente ao otimismo social, as igrejas hoje na Inglaterra, algumas viraram boate, viraram museus, bibliotecas, não funcionam mais como igrejas locais. São museus, boates, cafeterias, porque Deus foi deixado de lado, porque o homem se achou autossuficiente,
por causa do avanço promovido no meio social, esse otimismo social, e que essa ficha vai cair desse otimismo nas duas grandes guerras mundiais. Então, frente a esse avanço científico, vai surgir uma teologia que vai ser uma teologia adaptativa. Como assim? Deus ele fica no andar de cima, a teologia ela ganha um ar mais liberal, mais figurado e vai ser reinterpretada como uma teologia que tem que se encaixar dentro da ciência para não haver divergência daquilo que é ortodoxo com aquilo que é científico, porque a base até então da teologia era uma teologia aristotélica, com base na filosofia de Aristóteles, que concordava muito com a teologia numa leitura mais literalista. Agora essa teologia ela vai se adaptar para responder questões científicas. Deus ele vai ficar no andar de cima, o homem vai se virar com a razão, a leitura bíblica ela vai ser reinterpretada para se encaixar na ciência. Mas será mesmo que esse é o caminho viável? Unir fé e ciência por meio de uma teologia liberal? Creio eu que não, e a gente vai continuar nesse vídeo falando acerca disso. Então, um dos teólogos dessa época é Ferdinand Bauer. Ferdinand Bauer ele é um teólogo considerado por muitos um teólogo liberal. Ele vai fazer diferenciação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. São os primórdios aí também de uma teologia liberal. E vai surgir, ainda no século XIX, um movimento que vai se opor a essa teologia liberal, chamados fundamentalistas. No final do século XIX, início do século XX, nós temos então um retorno à teologia clássica, à teologia ortodoxa, uma aversão como efeito colateral à ciência. Se por um lado a ênfase dos fundamentalistas era trazer uma teologia ortodoxa, mas o efeito colateral, como todo movimento social tem um efeito colateral, o efeito colateral foi uma aversão às ciências. Por quê? Se a teologia liberal ela queria colocar a ciência dentro dos escritos bíblicos e fazer uma reinterpretação frente aos avanços científicos, um movimento fundamentalista vai se opor a isso e vai definir nesse movimento, em 1895, próximo às cataratas do Niágara, os 5 fundamentos, e até aí nada de errado, que é a infalibilidade da Bíblia, a divindade de Cristo, o nascimento virginal de Jesus, a morte expiatória, a ressurreição e a segunda vinda. Até aí nada demais, mas o efeito colateral do movimento fundamentalista e que vai entrar para o evangelicalismo do século XX é justamente essa aversão à ciência, como se a ciência fosse inimiga da fé. Porque se por um lado a teologia liberal colocou a ciência dentro da Bíblia e distorceu a Bíblia, o movimento fundamentalista retirou a ciência e ficou só com a Bíblia, e o efeito colateral do movimento fundamentalista foi rejeitar tudo aquilo que era científico. Mas eu já digo desde já, os dois caminhos não são saudáveis. Não é saudável a teologia liberal se adaptar para ser introduzida dentro da ciência, e não é saudável o movimento fundamentalista com esse efeito colateral de ter uma aversão à ciência. E ficou marcado então, a partir do movimento fundamentalista, volto a dizer, esse movimento teologicamente não é ruim, mas a concepção dele de esse efeito colateral de aversão à ciência que é ruim. Então ficou marcada a ruptura entre fé e ciência como campos opostos na realidade da fé. Por exemplo, é o que eu digo, se eu quero fazer um café, o que eu faço? Se eu coloco um bule com água no forno, a ciência vai me explicar que quando aquela água chegar a 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A ciência me explica como acontece. A fé me mostra o propósito. E qual era o propósito nesse exemplo? Fazer um café. A fé, ela vai mostrar o propósito. A ciência vai explicar o como
ocorre aquele propósito. Por isso não são excludentes. Por isso a fé não anula a ciência não anula a fé. E o que nós temos hoje nos dias atuais quanto a esse assunto? Nós temos o exemplo do padre George Lemaitre, que foi um cientista que propôs a teoria do Big Bang. Lemaitre ele era um físico e um sacerdote católico, e em 1927 ele propõe pela primeira vez a ideia de que o universo estava em expansão a partir de um estado inicial extremamente denso e quente. Ele chama essa ideia de hipótese do átomo primitivo, extremamente denso e quente, que explodiu e deu a origem ao nome, a teoria do Big Bang, por meio do trabalho do físico e sacerdote católico George Lemaitre. E o que a Igreja Católica falou quanto a isso? Bom, o Papa Pio XII, em 1951, abordou a questão da relação entre a fé católica e a teoria do Big Bang. Em um discurso intitulado A Academia Pontífica de Ciências sobre o Big Bang, o Papa Pio XII ele abordou a compatibilidade entre a teoria científica da origem do universo e a fé católica. A compatibilidade entre a teoria do Big Bang e a fé católica. No meio protestante temos, por exemplo, Billy Graham, que não via problema na teoria do Big Bang. Não via problema. Temos outros nomes como C.S. Lewis. Temos outros nomes no meio católico também, e eu vou abordar aqui para você agora. O padre Chardin, ele é um jesuíta e paleontólogo. Ele é um francês. Chardin ele faz contribuições significativas para a paleontologia. E essa contribuição é o que vai levar ele a formular também, concordar com a teoria, formular não, mas concordar com a teoria da evolução das espécies. Ele explorou as intersecções entre a ciência e a teologia na sua obra. O padre Chardin já explorou sobre essas questões. Então é o que eu digo, a fé não anula a ciência não anula a fé. São campos distintos. A fé vai se basear no propósito para o qual algo na criação existe. A fé vai se evidenciar por meio do propósito pelo qual algo existe dentro da criação. A fé mostra o propósito da terra, dos oceanos, dos animais, do ser humano. A ciência mostra como ocorreu a criação, como ocorreu a multiplicação dos seres vivos sobre a face da Terra, como se dá questões sobre reprodução, digestão, células, divisão celular. A ciência sempre mostra como ocorre determinado fenômeno. E a fé mostra o propósito por trás da ocorrência desse fenômeno. Então esse é o trabalho da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E chegamos ao fim do nosso vídeo. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe para a sua comunidade local. Eu quero saber o que você pensa, sempre com muita cordialidade, com muita educação. E deixo aqui as minhas redes sociais, meu Instagram é prof.vini_tropiano, o podcast, os nossos canais e redes sociais aqui para você seguir. Foi um prazer estar com você. Compartilhe esse vídeo para que esse entendimento chegue a mais pessoas de que a fé não está em oposição com a ciência não está em oposição com a fé. São campos distintos, uma analisa o como e a outra analisa o porquê.